agora então, depois de costurada a parte do puxador, agora é a parte do zíper, o cano, tá? Vou colocar aqui, ó, tem a parte da bordinha aqui. Eu vou colocar o cano passando um dedinho pra dentro, tá? Por quê? Porque eu tenho que vir costurando, eu vou parar pra dentro aqui, ó. A borda tá aqui e eu tenho que parar pra dentro aqui da borda. Comecei, hora de terminar, mesma coisa, ó. Vou parar antes da borda, tá? A borda tá aqui, então vou parar antes dela, pra virar, fazer o quadradinho. Então o zíper vai ficar assim. Aí vai ter que parar, ó, pra que essa bordinha ela fique viradinha. Parei aqui, ó. Ela vai ficar virada. Aí antes de fechar, que daí é pra finalizar, agora é o came maior. Mas antes de tudo, eu preciso passar a cordinha. Cordinha. A gente passa dobrado, ó. Ela dobrada no meio na agulha. Aí aqueles furinhos, ó, que tinha falado, a referência pra mim também passar a cordinha. Ó, furinho aqui. Eu vou passar. Vou por aqui. Eu vou furar aqui, ó, com uma agulha bem aqui, ó. Embaixo do furinho de cima. Venho, já dei uma laçada. Passo a agulha de novo. Daí seguro, não precisa apertar muito, tá? E daí, esse buraquinho aqui, ó, eu volto com a agulha pra fora. Volto com a agulha pra fora. Abre a cordinha no meio. Passa na agulha. Embaixo do furinho. Outra laçada. Puxo. Volto no furinho. Tá? Lembrando que na hora que a gente passa aqui no furinho, eu vou passar entre um ponto e outro, ó. Tá? Ó, entre um ponto e outro até sair lá do outro lado. Cuidado para não furar a peça, tá? Às vezes ele passa bem certinho, bem lisinho na hora de passar pro lado de fora, tá? Cuidado para não tá furando o tecido.
essa cordinha, tá? Lembrando que no assento de 2 são 6 cordinhas, tá? 6 cordinhas em cada furinho. Finalizar com o pano. Esse cano, ele vai ter um lado menor e um lado maior. Tá? Esse daqui é assim mesmo. Às vezes pode ser, ah, tá torto, vai dar errado. Não. Ele é feito assim para que na hora que eu for costurar a parte de baixo do zíper, naquela parte que a gente fez quando iniciou fazendo a costura, teve que pular, né, deixar abertinho aqui esse espacinho, então aí ele vai dar certinho, ele tem que ficar pro ladinho, ele não vai poder ficar aqui no meio, tá? Tá errado, ele vai ficar fora da abertura aqui, ó. E outro detalhe, o came, ele vai vir com o zíper sempre nesse espaço, tá? Nesse espacinho aqui, ó, que indica que é a parte que fica para baixo aqui, ó, onde você tem que costurar pro lado da abertura. Ó, a abertura tá aqui, né? Então, essa parte aqui, ela tem que ser, ó, a parte do zíper é desse tamanho, do lado que vai ficar a abertura. Se tiver ao contrário, ó, ele aqui e o zíper lá, ó, vai estar errado, tá? Porque daí, ó, vai estar errado essa abertura aqui. Tem que, na hora de montar, é aberto de cima para baixo. Então, de novo, o came, o zíper, ó, o cursor vai ficar pro lado de baixo que tem a abertura, à frente do sofá, tá? Na sainha, tá? Vai ficar aqui, ó. Aí pra costurar, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu tenho um nozinho, tá? É onde que eu tenho que parar a agulha pra virar, ó. A parte aqui. Aí vem assim. Essa parte aqui, ela sobra, tá? Ó. Ela vai sobrar pra cima aqui, ó. O came, ela sobra, tá? Eu tenho que deixar um dedo, espaço de um dedo, para mim começar a costurar o cano. Então, um dedo, distância de um dedo. Came, no nozinho. Parar, ó, em cima daqui, ó, esse nozinho aqui. Costurei, virei, eu já paro, tá? Paro aqui, ó, virei lá, paro, por quê? Porque essa parte aqui eu tenho que segurar firme, ó, mesma coisa, vou ter que virar aqui na frente. Para mim distribuir a parte do came com a parte do tecido, tá? Como esse tecido ele cede, então eu tenho que distribuir ele certinho para que não fica prega e nem enrugado do outro lado. Ó, como eu falei, o zíper, tá? Ele vai ficar para fora da abertura, tá? Vai ficar para fora. Tanto se vir desse lado ou desse lado aqui, ó. Tá? Então ele vai ficar para fora, ele não fica no meio, tá? Esse zíper sempre vai ser fora da abertura. Já segura aqui no meio, ó, o meio da abertura, ó, ficando esticado. Vamos costurando. Zíper, sempre dá retrocesso, tá? Pra não abrir. Chegou aqui, essa abertura, eu tenho que costurar o came nessa parte aqui, ó. Aqui essa parte é a parte do puxadorzinho, ó. Tá, ó, puxadorzinho.
E o came eu tenho que costurar nessa outra parte aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, empurrar pra baixo, ó, essa parte do puxadorzinho. Tá? E vou vir, ó, sempre segurando, como o tecido ele cede. Tá? Então, eu venho. Até onde termina a parte do puxadorzinho. Eu parei, vou arrumar aqui pra ficar certinho. E venho aqui de novo, ó, seguro no nozinho. Tá, aqui, ó, tá ficando mais esticadinho o came e o tecido, né, mais onduladinho. É assim mesmo, tá? O que acontece para não ficar, o que tem que acontecer? Tem que estijar, sempre segurando o came, tá? Para que na hora que a máquina vem costurando, o tecido ele vai distribuir nessa parte aqui junto com o came. Vira no nozinho. Mesma coisa, no começo eu deixei sobrar um dedinho, termino também deixando sobrar um dedinho. Sobrou aqui, tá? E sobrou aqui. Vai ficar assim. Came costurado desse lado, a parte do puxadorzinho tá aqui, tá? Tomar cuidado na hora de costurar o came, não fechar essa abertura, tem que deixar aberto assim.